Somente Deus pode alegrar todo o meu viver. Se em caminhos maus eu andar, Ele sempre ajudará, me guiando com amor. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Quero agradecer por isso tudo que fazes por mim, pelas bênçãos sem fim, grande é o amor por mim. Confio sempre em ti. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo um pecador. Eu quero então cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Deus, o grande Rei, me ama mesmo sendo pecador. Eu quero então Cantar, dar o meu louvor a Deus, somente a Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor a Deus, somente a Bom dia, queridos irmãos. Nós já estamos nos preparando para iniciarmos mais um culto, chegando na sua casa. Que você tenha um domingo maravilhoso, a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. E sempre é um prazer, uma alegria podermos cultuar a Deus, glorificarmos ao Senhor e juntos, muito melhor estarmos aqui para cultuar a Deus com a sua família, com os seus, encontrar vocês bem, uma alegria para nós. A partir de agora, a sua casa será a casa de Deus, o templo onde juntos prestaremos um culto ao Senhor. Já iniciamos este culto cantando, louvando a Deus, ouvindo aí uma mensagem musical que toca o nosso coração e a nossa vida, nos preparando para esse momento todo especial. Muito bem, nós estamos aí com a série de estudos no livro de Romanos e já estamos chegando aí ao capítulo de número 6. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 6, semana passada nós tivemos aí com o capítulo 5 sendo dividido em 2 momentos, e hoje
Nós estamos com o capítulo de número 6 de Romanos. E nós, neste capítulo, estaremos tratando sobre o tema não podemos viver no pecado. Na verdade, nós poderíamos também dizer aqui no capítulo de número 6 que nós não podemos viver sentindo prazer em pecar, continuamente pecando e achando que está tudo certo, está tudo correto, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Quando não, eu sinto que estou pecando e em pecado e acho que não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, isto significa que eu estou sentindo prazer na coisa. Eu estou sentindo prazer em continuar pecando. E este é o tema que nós iremos ver, não podemos viver no pecado, aí em Romanos capítulo 6, portanto, tenha aí a sua Bíblia na sua mão. Antes disso, nós vamos orar ao Pai Celeste. Senhor Deus, eu quero te agradecer, eu quero louvar a Ti, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que tem cuidado de nós, tem nos abençoado com bênçãos espirituais. Derrama, Senhor, a Tua bênção, o Teu favor sobre esta família, sobre os nossos amigos que estão nos acompanhando, irmãos queridos de outras igrejas, que todos nós, ó Deus, nesta manhã, possamos estar focado num único propósito, cultuar ao Senhor e aprendermos a Tua palavra e guardá-la no nosso coração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós nos preparamos agora para iniciarmos o estudo do capítulo de número 6 de Romanos, vamos louvar a Deus com mais uma música. Fica aí se deliciando com essa música, se preparando para o momento de estudo bíblico. Que Deus te abençoe com essa música. Música maravilhosa que você louvou a Deus, glorificou ao Senhor, e nós agora sim voltamos com o estudo. Você já está aí com a sua Bíblia na sua mão, aí no sofá ou na mesa, onde foi o lugar que você escolheu da sua casa.
para juntos estudarmos a palavra de Deus. Temos dividido os nossos estudos com o pastor Marcos Botelho, dando aí para você uma oportunidade de ouvir durante um estudo duas pessoas, dois pregadores apresentando esse livro que é tão importante. Eu tenho dividido essa responsabilidade do estudo de Romanos com o pastor Marcos, o colega pastor Marcos, diante, irmãos queridos, da relevância desse livro. É um livro que nós precisamos aprendermos o máximo possível, tirar o máximo possível de informação, e quando nós ouvimos uma palestra, um estudo, com duas pessoas apresentando, nós temos a oportunidade de refletirmos sobre situações diferentes, a visão diferente, a forma de apresentar diferente, que facilita e ajuda a nossa compreensão e aprendermos em nossa mente e em nosso coração informações preciosas do livro de Romanos. Então, logo aqui na parte de introdução, eu vou fazer a introdução, depois o pastor Marcos vem aí com uma reflexão geral do capítulo de número 6. Observamos aqui no capítulo de número 6 de Romanos que Paulo, ele apresenta os motivos de não podermos mais vivermos na prática do pecado, sentindo prazer em cometer continuamente os mesmos pecados de sempre e dizendo que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Dizemos que o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todos os nossos pecados. Então, há necessidade de nós entendermos melhor essa questão da vida cristã. Quando nós passamos pelo batismo, nós declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos mortos para o pecado, para os pecados, e vivos para com Deus. Estamos vivos para o nosso Deus. E o pecado foi limpo, foi perdoado. E nós nos sentimos felizes em termos os nossos pecados perdoados. Ou seja, antes nós éramos escravos do pecado. Agora somos escravos da justiça e vivemos para Deus. Somos servos de Deus. Nós servimos agora a Deus e não ao pecado. Quem sente prazer de cometer pecado está servindo ao pecado. Tanto é que você sente prazer. Alguma coisa está errada. E esse capítulo nós estaremos trabalhando isto. Primeiro, entenda de uma vez por todas que Deus é, sim, o nosso Redentor. Quando Jesus deu a vida dele para pagar a nossa dívida, os nossos pecados, ser libertos, ele adquire o direito legal sobre todos os que receberam o seu sacrifício. Então, você, eu, nós que servimos a Jesus Cristo, nós somos propriedade exclusiva de Deus e ponto. Você é de Deus e não do pecado. Nós sentimos prazer em servir a Deus. E é tão bom quando nós fazemos isso. Deus, desta forma, através de Deus, Jesus Cristo, de agora em diante, tudo que nós temos, tudo que somos, ou tudo que viermos a ser, é interessante que saibamos de uma vez por todas que tudo isso é para Deus, é para Ele, o nosso Senhor, porque nós somos servos dele.
E é tão bom nós podermos ter esta expectativa de vida quando nós nos apresentamos diante do Senhor. Muito bem, depois dessa parte introdutória do capítulo de número 6 de Romanos, eu vou passar para vocês o esboço do livro, o esboço do capítulo 6 de Romanos, porque depois o pastor Marcos vem trabalhando esse esboço, trabalhando esta mensagem. Mas por que eu vou passar o esboço para você? Para você anotar, para você ter um esboço do livro, do capítulo, e isso facilita a sua compreensão, facilita a leitura, facilita você ter uma visão muito mais rica e muito mais ampla da mensagem que o apóstolo Paulo quer passar para nós. Então, corra aí, pegue aí o seu caderno, o papel, ou esteja pegando aí o seu celular, né? E colocando no modo de gravação. Talvez você esteja com a televisão, vendo na televisão através do canal, já entrou direto na televisão, através do canal do YouTube, e você tem aí o seu celular livre. Você pode gravar esse esboço para não precisar escrever. Às vezes tem a preguicinha de escrever. Mas escrever é bom, tá? Na verdade, é melhor escrever do que gravar. Então, pega aí a caneta e vamos lá a esboço do capítulo de número 6 de Romanos. Vamos lá. Então, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 4, o tema é: não podemos viver em pecado. Olha só, o capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 4, o tema que vai ser trabalhado nesses 4 versículos é um único: não podemos viver no pecado. Ou seja, como cristãos, nós morremos para o pecado quando nos identificamos com Cristo através da fé que nós depositamos nele, pelo sacrifício que ele fez, pelos benefícios que ele concedeu para nós, nos concedendo uma salvação eterna em Cristo Jesus. E por isso, esses 4 primeiros versículos diz que nós não podemos sentir prazer em viver pecando. Segundo ponto, do versículo 5 ao versículo de número 11 do capítulo 6, de 5 a 11, esse texto trabalha sobre mortos para o pecado e vivos para Deus. Nós vamos ver esse assunto, esse tema sendo abordado aí do capítulo 5 ao do versículo 5 ao versículo de número 11. Mortos para o pecado e vivos para Deus. Então esta é a ideia apresentada do versículo 5 a 11. Ou seja, assim fomos libertos do domínio do pecado para viver uma vida de obediência a Deus. Terceiro ponto do esboço. Nós vamos pegar aí o versículo 12 até o versículo 14. Do versículo 12 ao versículo 14, trata do assunto de que nós agora somos escravos da justiça. Nós agora somos servos de Deus. Nós agora somos crentes em Jesus Cristo. Agora nós servimos unicamente pela fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso do versículo 12 a 14. Você lendo do versículo 12 a 14, você vai perceber claramente esse assunto sendo tratado.
Ou seja, este novo início deveria se tornar uma realidade contínua, constante em nossa vida, de praticarmos a justiça. Agora é Deus da nossa vida. Agora é a graça do Senhor agindo em nós. E por isso nós buscamos e valorizamos a justiça. Do versículo 15 ao versículo 23, e aí o esboço, você pode observar que o esboço se conclui, né? Conclui aí com o capítulo 6, do capítulo 6, de 15 a 23. De 15 a 23, vamos trabalhar a colheita da justiça. Quais são os resultados que proporciona a nós? Quais os resultados que nós vamos colher quando nós praticamos a justiça? Quando nós entendemos que não podemos abrir a mão do que é justo, do que é certo, do que é bom, do que edifica, do que abençoa, do que vai ao encontro de abençoar o próximo e dar a eles também uma condição de vida melhor. E assim, nós temos aí, você tem agora anotado o esboço, ainda não é o estudo, é o esboço do capítulo 6 de Romanos, que a partir de agora estará sendo tratado com o pastor Marcos. Ele estará dando agora, apresentando o estudo geral do capítulo, e com certeza você estará aprendendo e muito a respeito deste capítulo de número 6. Logo depois eu volto para orarmos juntos, para agradecermos ao Senhor por esse tempo especial que nós estamos vivendo na presença do Senhor. Fica aí com o pastor Marcos refletindo a respeito do capítulo 6 de Romanos. Que Deus nos abençoe. Vamos lá para o capítulo 6 de Romanos? Esse capítulo 6 dá para ser dividido em duas partes, do 1 ao 14, do 15 até o final. Por que essas duas divisões? Porque Paulo faz o mesmo questionamento no versículo 1 e no versículo 15. Será então que se a gente está firme na graça, se a gente não perde a nossa salvação, se foi imputado essa salvação, essa justiça em nós, tudo que ele falou nos outros capítulos, então a gente também não vai pecar, a gente não pode voltar, não pode viver qualquer vida. Aliás, a gente não vai até pecar mais. Essa graça barata que você está falando, Paulo, não vai nos colocar muito mais no pecado? Você é contra a lei? Você, por acaso, acha que a lei do Antigo Testamento ela é ruim? Essa acusação se chama antinomianismo. Alguém que não acredita na lei, alguém que não acredita que a lei do Antigo Testamento veio da parte de Deus e é importante. Lógico que Paulo não era assim. Sempre tivemos, e se você acredita no Evangelho da Graça, se você acredita no Evangelho que Paulo está pregando aqui, sempre vai ter gente acusando você. Nossa, mas assim fica fácil, né? Ah, se eu não perco a salvação, se Deus que me salvou, então eu não fiz nada de bom, então eu vou viver do jeito que eu quiser. E é sempre esse tipo de acusação por motivos de outras pessoas que usam o argumento lindo da graça para pecar mais, para viver uma vida promíscua. Nenhum nem outro, nem alguém que acha que foi salvo pelas obras, até mesmo aqueles que acham que a fé é uma obra, ou aqueles outros que vivem de forma promíscua no pecado e eles ficam assim trazendo argumentos como: eu vou ser salvo mesmo, é tudo pela graça, então tanto faz. Paulo está combatendo no capítulo 6 esses dois argumentos errôneos. Na primeira parte do capítulo 6, Paulo vai fazer essa analogia com a morte de Cristo, a união de Cristo com o batismo que a gente faz, essa forma cristã de simbolizar externamente a união com Cristo. E a gente vai poder dividir isso em 8 tópicos aqui que vão
facilitar, a lógica de Paulo vai construindo no paralelo da morte para o pecado e da ressurreição com o batismo cristão. O primeiro ponto que Paulo vai falar é que a gente morreu para o pecado. Paulo vai falar no versículo 2, se nós morremos para o pecado, como é que a gente pode continuar vivendo nele? E essa argumentação, ela é muito simbólica, porque Paulo vai trazer que o começo do batismo, a imersão nas águas, pois é, um presbiteriano falando nisso. É lógico que Paulo aqui está trazendo que o batismo ali, como referência, é o batismo da imersão nas águas. Mas não é, Paulo não está querendo trazer doutrina que tem que ser pela mergulhando ou não, até porque se você for estudar um pouquinho sobre Samaria e Jerusalém, nem tinha água tanta assim para fazer, e a gente vai ver o Didaquê antes já do 1º século falando sobre várias formas de batismo. Mas Paulo vai trazer essa referência desse mergulho como ser enterrado. Se nós morremos para o pecado, como é que a gente pode voltar nesse pecado da morte? Eugene Peterson vai trazer que essa morte também é comparada como um abandono de um país. Se nós saímos desse país que nos oprimia e vivemos num outro país de liberdade, por que vamos voltar para aquele país? É quase como uma analogia da saída do Egito para a Terra Prometida, e alguns nesse processo falavam, eu tinha saudade, eu queria voltar para o Egito, para a escravidão do Egito. Ninguém que saiu da escravidão do Egito quer voltar a ser escravo quando entendeu a Terra Prometida ou quando pisou na Terra Prometida. Agora, essa expressão mortos para o pecado, houve um grande erro de interpretação ao longo da história, até por estudiosos consagrados, porque muitos interpretaram que morrer para o pecado é morrer para a sensação ou para a tentação do pecado. E as pessoas foram interpretando Paulo e começaram a fingir que não eram tentados ao pecado, ou que o pecado depois da conversão não tinha mais esse poder sedutor, essa tentação. Então, transformava de Jesus, que era um homem que não tinha pecado, toda a tentação de Jesus como algo fake, como um teatro. Porque se o pecado não tem um poder sobre o ser humano, sobre todos os seres humanos, independente se eles são salvos ou não, se não tem essa sedução, essa tentação, que é a palavra técnica que a Bíblia vai usar, então Jesus não foi tentado, né? Então Jesus só foi um teatro. Mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Alguns que defendem esse argumento sempre falam assim, que um defunto não é tentado por nada mais, porque ele é defunto. Defunto não tem vontade de comer, defunto não tem vontade de transar, defunto não tem vontade de falar mentira, porque está morto. Ok, toda analogia precisa ter um limite. E aqui Paulo está usando a referência de morto para o pecado como morto na eternidade. Igual aquele salário do pecado é a morte eterna, a gente está morto para o pecado da eternidade. Mas é lógico que mesmo salvos, a gente ainda pode ser tentado e vai ser tentado. Por isso que Jesus ensina, não nos deixe cair em tentação. Um dos princípios da hermenêutica que eu dou aula, aliás, se você está assistindo esse vídeo, você pode entrar no grupo de Telegram que eu tenho, que todo dia eu dou princípios de interpretação bíblica, eu ajudo as pessoas a interpretar melhor a Bíblia, e aliás eu usei esse exemplo, clica aqui no link abaixo. Mas o princípio de interpretação bíblica diz o seguinte, quando uma frase é usada repetidamente no mesmo contexto literário, ela tem que ser interpretada da mesma forma. Essa expressão morta para o pecado, Paulo vai usar aqui no capítulo 6, no versículo 2 e no versículo 11, para nós cristãos, mas vai usar no versículo 10 para Jesus Cristo. Se morto para o pecado representa não ser mais tentado pelo pecado, então a gente está fazendo uma inferência a Jesus Cristo que não é verdade, se por acaso se refere a não ser mais tentado. A não ser que Paulo está querendo dizer, e é isso que ele quer dizer, que mortos para o pecado é que a gente não tem mais essa força do pecado eterno, da morte eterna, da morte para sempre, da separação de Deus definitiva. E nisso a simbologia do batismo é perfeita que Paulo está usando. Quando nós demonstramos de forma pública o batismo, representa de forma interna
essa separação que ele te deixou da velha natureza, do nosso Senhor que era Adão, o representante da morte eterna, para uma nova criação, um novo representante da vida eterna que é Jesus Cristo. Por isso, quem está morto para o pecado não volta para a velha vida, a velha natureza, para a condição adâmica. Lembra que eu falei? A nova condição é uma nova natureza, é uma nova criação muito melhor do que Adão, até mesmo antes dele pecar. Por isso que Paulo vai falar que Cristo, morrendo para o pecado, morreu de uma vez por todas, no versículo 10. A primeira parte do seu argumento é que nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu de uma vez por todas dessa velha natureza. Nós deixamos o Egito para trás. E como é que a gente morreu para o pecado? Nós morremos pelo pecado pela união em Cristo Jesus, representada pelo batismo. Olha só, corremos um risco de novo de um erro de interpretação e de hermenêutica. Se você pega um corte pequenininho de Paulo aqui, você vai achar que o batismo salva. Mas isso é negar tudo que Paulo já escreveu nos 5 primeiros capítulos. Ele está querendo dizer que o batismo é a forma visível de algo definitivo que aconteceu invisível, que é a nossa união em Cristo. Batismo não salva ninguém, gente. Se não representa o que aconteceu de forma invisível, não representa nada. É apenas um ritual, como era a circuncisão que Paulo também já comentou em capítulos anteriores. Então, o argumento de Paulo, ele fala que a forma do batismo, essa forma simbólica, representa de forma clara e visível alguém que já morreu para a velha natureza, está conectado, unido para sempre em Cristo Jesus. E aí Paulo vai no terceiro argumento dizendo, já que nós estamos conectados com Cristo na sua morte, então a gente pode desfrutar também da sua vida, a vida eterna. Então a ressurreição, e é a segunda parte do batismo, quando você sai das águas, você já sai como uma nova natureza. Esse é o símbolo representado da ressurreição. De novo, o símbolo do batismo é apenas um símbolo se você não está entendendo o que aconteceu de forma interna. Quando você morreu para o pecado, mas ressuscitou em Cristo Jesus. É Cristo que vive em você e em mim depois que nascemos do alto, nascemos de novo. Na verdade, Paulo sabe que não tem como dividir esses dois atos salvíficos de Cristo, que é a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Ele está trazendo aqui como uma forma pedagógica para a gente entender por que nós não podemos voltar a viver em pecado ou viver no pecado. Paulo está respondendo no capítulo 6, versículo 15 e versículo 1, uma questão básica. Se somos salvos pela graça, imputado, por que nós não vamos viver no pecado? Então ele está falando, porque morremos no pecado, isso é representado no batismo, já que a gente morreu no pecado, por que não vivemos com Cristo essa ressurreição? E o quarto ponto de Paulo é que tudo isso vai representar que nós não somos mais escravos do pecado. Bom, se nós já saímos do Egito, daquele país que nos escravizava no pecado, por que nós vamos viver a regra do Egito, da velha natureza? Então ele vai falar que a nossa velha natureza morreu. Não quer dizer que o pecado foi erradicado da nossa vida, mas que o pecado ou a velha natureza foi derrotada. Jesus na cruz não morreu pelo meu velho homem. Jesus na cruz morreu por tudo em mim, em tudo eu estou conectado de Jesus. Então a nossa velha natureza morreu e está enterrada em Jesus Cristo. E nós podemos ressuscitar, nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos hoje dizer não ao pecado. Quem não é nascido de novo em Cristo, ele não pode resistir ao pecado ou resistir ao mal. Ele é escravo do pecado, ele é viciado no pecado. O novo nascimento, o discípulo de Jesus, ele é livre dessa escravidão. Ele saiu desse país que escravizava ele, da velha natureza. O quinto ponto que Paulo vai fazer nesse começo de capítulo 6, que tanto a morte de Jesus e os nossos pecados, a nossa velha natureza nela, como a ressurreição de Jesus e a gente ter uma nova vida,
foram atos decisivos de uma vez por todos, irrevogáveis. Paulo vai falar que o Espírito vivo de Jesus vai trazer vida no nosso espírito, no nosso campo espiritual, mas também na nossa vida aqui terrena. É interessante que Paulo vai usar um argumento que Cristo, ao ressuscitar, não pode morrer de novo. Eu sempre ficava questionando, mas e Lázaro? Lázaro não foi ressuscitado? Ele não morreu depois? Ou ele ficou vivo para sempre? Ele é um Highlander, né? Então, presta atenção. O argumento que Paulo está usando da ressurreição de Cristo não é uma ressurreição clínica, vamos dizer assim, que estava morto e depois fizeram uma ressuscitação ali, que dá para acontecer ainda de forma clínica, e a vida voltar assim. É lógico que a ciência mostra que isso é um intervalo curto de tempo e que Jesus em 3 dias, ou até mesmo Lázaro, não aconteceu. Mas a ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição clínica. A ressurreição de Jesus é uma ressurreição de um outro campo existencial. Ela é uma ressurreição de corpo, é sim também uma ressurreição clínica, mas é uma ressurreição para um outro campo espiritual, porque ele já inaugurou o reino e a nova natureza, a nova criação. Ele é o primeiro de muitos, por isso que depois da ressurreição, ele deixou de ser o Filho único, o unigênito, para ser o primogênito de Deus, o primeiro entre muitos filhos, porque Jesus, ao ressuscitar nesse novo plano, que é o plano da vida eterna, ele trouxe todo mundo com ele, que foi justificado pela fé em Cristo Jesus. O sexto argumento é que nós agora precisamos nos dar conta de que somos o que Cristo é ressurreto. Quando Paulo usa no versículo 11 essa expressão considera-se, não é para você fingir de conta ou ficar forçando que acredita. Considera-se, leve em conta isso. Não é esse tipo de expressão que Paulo está usando aqui. Paulo está usando que a sua ficha tem que cair, que agora você é um com Cristo, o Cristo ressurreto. Isso é totalmente diferente, é mais ou menos como alguém que viveu uma vida de solteiro e casou tarde, casou com 35 anos, 40, e aí logo depois da lua de mel ele acorda um dia e ele se dá conta, eu sou um homem casado ou sou uma mulher casada. Não dá para ele viver a vida de solteiro. Alguém pode até casar e tentar viver uma vida de solteiro, mas é uma vida que não tem lógica. A pessoa casou por um compromisso em amor e agora quer viver uma vida, uma velha vida. É só olhar para a aliança e lembrar do compromisso que fez e da garantia que tem nessa aliança. É a mesma coisa daquele que ressuscitou com Cristo. Se a gente olhar para a aliança que Cristo, que Deus fez com a gente unilateralmente, não tem como mais a gente viver a vida em pecado, porque agora a gente considera, porque a gente entende, cai a ficha que nós somos livres, que nós não moramos mais naquele velho país de escravidão no Egito, mas agora nós vivemos uma vida livre. O sétimo argumento de Paulo é que se a gente entendeu que estamos em Cristo de fato, nós oferecemos os nossos corpos vivos como sacrifício de justiça ao Deus vivo. O Senhor que nos escravizava, a morte, a velha natureza, não nos escraviza mais. A gente não precisa oferecer os nossos corpos. E aqui Paulo está se referindo a olhos, a mãos, a pés, até mesmo a nossa consciência, a nossa mente. A gente não pode mais oferecer para o pecado, para os prazeres desse mundo irresponsável, mas oferecemos os nossos corpos para a justiça de Deus, para fazer justiça aqui na terra, a justiça do reino que já se estabeleceu, para amar o próximo assim como Cristo nos amou. E oitavo, Paulo conclui essa primeira parte do capítulo 6, dizendo que o pecado não pode mais nos dominar. Isso é uma promessa, isso é uma garantia, não uma ordem que Paulo está dando. Paulo relembra a gente que a gente não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por isso o pecado não manda mais na gente. Quem manda é a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa segunda parte, do versículo 15 ao versículo
23, Paulo vai rebobinar a fita e fazer a mesma pergunta. Então, se a minha salvação está garantida, nada pode separar do amor de Deus, nada pode tirar minha salvação, então eu vou ficar vivendo uma vida promíscua, vou viver no pecado. Paulo faz de novo a pergunta e, ao invés de usar o símbolo do batismo, ele vai usar uma outra analogia, que é a analogia que somos escravos desse novo Senhor gracioso, do Deus vivo e não mais escravos do pecado. Paulo vai começar a usar essa analogia da escravidão de forma mais profunda no versículo 16, só que a gente não entende direito o que quer dizer a escravidão. O doutor John Ziesler, no seu comentário do Novo Testamento, ele vai dizer que no primeiro século e na cultura romana existia uma outra forma de escravidão, que era uma forma do voluntariado. Um cidadão comum poderia se oferecer como escravo em troca de uma boa comida, um bom abrigo e também proteção. Isso não era tão incomum naquela época. O argumento de Paulo nessa segunda parte do capítulo 6 é exatamente esse. Você pode ser escravo do pecado de forma involuntária ou porque perdeu uma guerra. Naquela época era muito comum, se o seu país perdesse uma guerra, você automaticamente já virava escravo desse outro país, de outros senhores. Ou você pode sair dessa situação e se oferecer a um senhor muito bondoso que vai te dar o que comer, o que beber, proteção e abrigo. E não foi isso que Jesus ofereceu? Quando a gente vai ver o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, a gente vai ver que Jesus vai falar: não tem como servir a dois senhores, ou você vai servir a Mamon e querer todas as riquezas do mundo, ou você vai servir ao Senhor e você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. E quais são essas coisas? O que comer, a proteção, o abrigo, todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus já tinha usado essa analogia de um Senhor bom, onde a gente se oferece como escravo de forma voluntária. E é exatamente isso, esse argumento que Paulo vai comparar a partir de agora. Ou você é um escravo que foi pego, já nasceu escravo porque alguém foi derrotado no passado, nesse caso foi Adão, ou você agora sai dessa condição se oferecendo de forma voluntária a esse Senhor bom. É esse Senhor que vai te dar o que comer, um abrigo e toda a proteção do mundo. Então, Paulo, no versículo 17 e 18, está dizendo: toda conversão implica em uma segunda escravidão, mas é você sair da escravidão do pecado e ser escravo do amor, da graça, dessa rendição do nosso Senhor. Mas sempre sabendo que o nosso Senhor, mesmo sendo gracioso e amoroso, Ele é um Deus e Ele é Senhor de todas as vidas, Ele é o Senhor da criação. No versículo 19, Paulo fala: eu falo isso em termos humanos, por causa da sua condição humana. É quase como Paulo está constrangido com essa analogia. Toda analogia tem os seus limites de aplicação. Assim como Paulo, no capítulo anterior, quando ele faz a analogia entre Adão e Cristo, Adão como a velha natureza e Cristo como a nova natureza, a nova criação, no meio da comparação ele fala: não tem comparação, o que Adão fez simboliza algo muito terrível, o que Cristo fez simboliza algo muito maravilhoso. É quase como aqui no versículo 19, quando Paulo fala: eu falo em termos humanos. Essa é uma comparação para tentar chegar perto. É lógico que não há comparação entre essa escravidão que o pecado fez com a gente, com a velha natureza, com servir ao Senhor por vontade própria. É quase como Paulo falava: eu não deveria nem estar usando a palavra escravidão como servir, mas como em termos humanos, para ter uma melhor pedagogia, estou usando essa analogia que é fácil de vocês, romanos, entenderem. O problema é que nós aqui agora não somos mais romanos, então a gente precisa ter a cabeça do primeiro século, onde a escravidão é algo comum. E que Paulo está fazendo essa analogia não para legitimar a escravidão, porque Paulo vai falar que não existe diferença em Cristo entre escravos e livres. Quer dizer que Paulo já sabia que em Cristo a escravidão já não era para nenhuma cultura e nenhuma condição humana, mas Paulo está fazendo essa analogia para mostrar que o nosso Senhor, mesmo muito amoroso, mesmo muito misericordioso, ainda é Senhor da criação e é Senhor da minha vida e da sua vida.
No versículo 20 a 22, Paulo vai mostrar um paradoxo para nós. Ele vai mostrar que, sendo escravos, nós procuramos a liberdade. Mas quando encontramos a liberdade, nós nos oferecemos como escravo. Olha que interessante. Ele vai contar assim, olha, é interessante que para muitos não estar em Cristo e não ser crente, não seguir a palavra de Deus, a Bíblia, é uma liberdade. Eu quero viver de forma livre, eu não gosto da fé cristã porque tem muitas condições para a santidade, então eu quero viver livre. E aí Paulo vai dizer, isso é um paradoxo. Aqueles que querem viver livre continuam vivendo na escravidão do pecado, mas aqueles que se oferecem como escravos do amor de Cristo, dessa santidade de Cristo, vão encontrar uma liberdade. Existe um paradoxo. E como é que a gente sabe qual é o melhor aqui? Como diz a palavra de Deus e o próprio Paulo, pelo fruto, pelas consequências. Essa primeira liberdade que o pecado oferece é uma liberdade só de aparência, mas a gente vive a vida toda com sentimento de culpa, com sentimento que estamos devendo, com um impostor dentro da gente e que ela vai dar em consequência a morte eterna. Mas a escravidão, essa escravidão que a gente se oferece por conta própria, no amor e na graça de Deus, na ressurreição do Cristo, ela vai nos dar, na forma presente, uma santidade genuína no coração e também oferece uma vida eterna, uma vida com o Cristo, o nosso Senhor. Então é uma escravidão que nos leva para uma liberdade eterna. Paulo conclui com o versículo 23 dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai fazer a antítese suprema, vai mostrar de novo que o salário dessa vida pecaminosa, que as consequências, algo que você vai receber, a meritocracia, o salário desse pecado é a morte eterna. Mas se você não quer nenhum salário, se você não quer meritocracia, o carisma, né, esse dom gratuito de Deus é a vida eterna, que a gente só encontra em Cristo Jesus e que Ele é o nosso Senhor, que a gente ofereceu como escravo. Olha que bacana, essa liberdade aparente, ela vai te oferecer o pecado e a morte eterna. Ela vai te oferecer a separação de Deus definitiva e a escravidão. Mas o dom gratuito, algo que é imputado a nós, ele só ocorre quando estamos em Cristo Jesus e quando Ele é o nosso Senhor, quando nos oferecemos como escravo de forma voluntária, aí a gente encontra a liberdade eterna. Bom, queridos, que esses ensinamentos que Paulo está nos dando possam encher o teu coração. No final das contas, somos criados para sermos escravos, adoradores eternos. Ou vamos sempre adorar a nós mesmos e ao pecado, e assim vamos ser escravos do pecado com a morte eterna, ou vamos ser adoradores e escravos do Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida numa cruz por mim e por você, e que a gente ressuscita com Ele, e que entendemos que estamos nele, nessa nova natureza, e encontraremos liberdade eterna no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união indivisível, ninguém separa do amor de Cristo. Que Deus te abençoe. Que coisa importante, maravilhosa, nós ouvimos aí o pastor Marcos trazendo essas informações tão preciosas. Que Deus esteja abençoando a vida do pastor Marcos, essa capacidade que ele tem de poder apresentar a palavra de Deus com tanta clareza, expor estas verdades de uma forma maravilhosa. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos. Louvamos a Deus pela sua família, louvamos a Deus pela sua vida que está acompanhando essa série de estudos. Eu quero só lembrar para você que nós estamos só no começo, nós estamos só na introdução ainda do livro de Romanos. Nós temos muito mais, muita riqueza para extrair
do livro de Romanos, como nós vimos aí o pastor Marcos colocando, e entre tantas coisas você percebeu, por exemplo, que nós aprendemos, hoje nesse estudo, ouvindo aí o pastor Marcos, nós aprendemos a partir da Bíblia que a vida eterna, ela não é simplesmente algo estático, ela é dinâmica, porque ela está diretamente relacionada com Jesus Cristo. Nós não vivemos e não somos salvos e não pertencemos à igreja, não somos servos do Senhor Jesus para ficarmos de braços cruzados, para ficarmos parados. Mas nós devemos agir, nós devemos trabalhar enquanto é tempo, porque assim nós aprendemos na palavra de Deus. Então, por meio da fé e da obediência, os cristãos podem desfrutar completamente esta salvação eterna em Cristo Jesus, totalmente gratuita, porque foi Jesus Cristo que nos deu. É a graça agora que está sendo oferecida e colocada para nós. E esta graça nos proporciona o privilégio e a bênção de termos uma vida eterna em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Que Deus te abençoe, derramando graça e bênção sobre a sua vida. Vamos encerrar esse culto orando ao Senhor, glorificando a Deus por mais esse momento que passamos juntos, esses minutos preciosos que nós passamos juntos, servindo, adorando, cultuando somente ao nosso Deus. Oremos ao Pai Celeste. Deus bendito, nós glorificamos a Ti, nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias da Tua igreja, pelos nossos irmãos queridos, os nossos amigos que têm nos acompanhado, Senhor, através deste canal, participando do culto. Nós temos chegado até a sua casa cumprindo a tua palavra que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e através deste canal, ó Deus, nós podemos ir muito além do que nós podemos imaginar. Abençoe esta família onde ela estiver, ó Deus, seja no Brasil ou no exterior, seja, ó Deus, em momentos de alegria ou de tristeza. Nós podemos agora sermos canais de bênçãos, ó Deus, e use-nos como instrumento de bênçãos para a Tua glória e para abençoar essa vida, para abençoar essa família. Eu creio, Senhor, eu creio nisto, por isto oro em nome de Jesus. Amém. E agora, encerrando este culto, eu quero lembrar para você que logo mais às 18h30 nós temos um culto muito especial de gratidão a Deus. Hoje nós estamos agradecendo a Deus pelo aniversário de um dos ministérios da Igreja Batista em Jardim Santana, o Ministério de Casais Casados, estará completando mais um ano de organização. E à noite, no culto da noite, nós estaremos agradecendo a Deus pelos casais da igreja, pelas famílias da igreja. Nesse mês de maio, nós queremos fechar o mês assim, dessa forma e dessa maneira. Que a bênção, a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família. Terça-feira, o capítulo de número 7. Nós estaremos estudando e vai ser um momento também muito especial. Uma semana abençoada para todos vocês. E fique aí com mais uma música, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, e até a noite
E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para a sua família. Amém. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz. Sob a imensa nação brasileira, nos momentos de riso ou de dor, paira sempre sagrada bandeira, pavilhão da justiça e do amor. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Como ouvir e negar? Todos somos mortais. Como ver e não ver? Todos somos reais. Muitos têm tão pouco e outros têm mais. E perante Deus todos somos iguais. Fome de luz, fome de pão, fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. Volta teus olhos pra Deus, o justo juiz.